Damos-te graças, bom Deus, porque chamaste a cada um de nós para aqui nos encontrarmos reunidos neste local onde queremos adorar, onde queremos aprender mais acerca dos teus caminhos. Pedimos, bom Deus, que o teu Santo Espírito possa estar presente entre nós esta manhã. Que ele possa tocar cada coração, que ele possa falar a cada um segundo as nossas necessidades e que a todos nos ajude a estarmos mais perto de ti, Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Gostaria de cumprimentar a todos nesta hora e de vos agradecer a vossa presença e, em nome da Igreja Adventista do Funchal, de vos dar as boas-vindas e que se possam sentir muito bem no nosso meio. Obrigado por terem vindo também com os vossos filhos. Eles têm um programa especial também para nós hoje de manhã. E para iniciarmos então, gostaria de convidar todos a cantarmos as estrofes do hino 459. 459. Queremos agora convidar todos aqueles que puderem para ajoelharmos para orarmos ao Senhor. Querido, bom e amado Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio maravilhoso que Tu nos dás de uma vez mais podermos ir à Tua Santa Casa. Obrigada, Senhor, por mais este sábado. E ao Senhor queremos muito Te agradecer pela presença de todas estas crianças aqui neste dia especial. Ó Senhor, sabemos que elas são Tuas, queremos muito, Senhor, que todos nós, crianças, adultos e idosos, possamos um dia estar contigo na Pátria Celestial. Vem ser, Senhor, com o pregador desta manhã, que a mensagem possa tocar os nossos corações, que nós possamos estar também com o nosso coração aberto para isso e, Senhor, que nós possamos pôr em prática o grande amor que Tu tens por nós e o amor pelos outros. É tudo o que pedimos, não que mereçamos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Chegou agora o momento, portanto, de continuarmos a louvar o nome do Senhor através das nossas ofertas. Quando Jesus esteve nesta terra, Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Portanto, vamos dar lugar primeiro às crianças e depois nós, os mais velhos.
Senhor, nosso bom Deus, o nosso bom Pai, os teus filhos, Senhor, estão aqui reunidos, Senhor, com grande alegria no seu coração, porque tu colocaste, ó Pai, em cada um o propósito de estarmos aqui esta manhã. E te pedimos, ó Deus, que, na verdade, estas ofertas, Senhor, que nós levantamos agora, possam, Senhor, ir até ao trono da graça e que tu possas, ó Deus, conduzi-las, Senhor, para que muitas almas possam vir ser a ganhas através, Senhor, destas ofertas, Senhor. E que nós, ó Pai, os doadores, possamos receber uma bênção da tua parte para que a nossa vida, Senhor, possa ter a esperança de um dia estarmos contigo na pátria celestial. Ó Senhor, transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, para que possamos trabalhar mais para ti e que possamos, ó Deus, nesse grande dia, quando tu vieres, estendermos os nossos braços para ti e dizermos: eis o nosso Deus a quem guardávamos. Em nome de Jesus te peço estes favores. Amém. Bom dia mais uma vez. Estão bem dispostos? Muito felizes por estar aqui hoje. Eu também estou muito contente por ver aqui estes degraus cheios de meninos. E estou muito contente porque vou poder contar-vos uma história hoje também. Eu vou-vos contar uma história que está escrita na Bíblia, no livro de Mateus. Mas depois, se vocês quiserem ir ler a história na Bíblia, eu digo-vos onde é que ela está, está bem? Então eu quero que estejam com muita, muita atenção. Eu vou-vos contar a história de dois grandes amigos. E estes dois grandes amigos estavam quase para se casar. E então eles pensaram: bem, nós vamos casar, precisamos de uma casa para viver com as nossas esposas, certo? Vocês não vivem numa casa com o papai e com a mamã? Antes de vocês existirem, eles tiveram que comprar uma casa para poderem viver juntos depois de casarem. E o mesmo aconteceu com estes amigos. Antes deles se casarem, eles tiveram que construir uma casa para poderem viver. E então eles lá acharam um lugar fantástico, onde passava um belo rio. E eles acharam que ali era realmente o lugar ideal para construir as suas casas. Ora bem, um deles resolveu fazer a sua casa um bocadinho mais afastada do rio. Ele resolveu fazer a casa em cima das rochas. Esta rocha é muito pesada. Quem é que quer experimentar? Só um. Aqui a Angélica. Pega lá nesta rocha. Ui, tão pesada, Angélica. Tu estás muito longe. Esta rocha é mesmo muito pesada. Experimenta lá. Olha, é mole ou é dura esta rocha? É muito dura. E então este amigo... Já chega. Este amigo resolveu fazer a sua casa na rocha. É muito dura. Bem,
para ele construir os alicerces da sua casa, ele teve que escavar imenso e demorou muito, muito tempo, porque realmente a rocha era muito dura. E ele demorou então muito tempo a fazer a sua casa. O outro amigo, como era assim um bocadinho mais malandreco, não gostava muito do trabalho, resolveu fazer a sua casa bem perto do rio. Junto do quê? Da areia. Vamos lá ver. Será que a areia é rija como a rocha? Acham? Vejam. É tão fácil de mexer, não é? Quando vocês vão para a praia, não é muito fácil de cavar um buraco na areia? É ou não é? Pois é. Então, foi realmente muito fácil de fazer esta casa na areia. Rapidamente a casa ficou pronta. Ele era um bocado malandro, não quis ter assim muito trabalho. E então, depois das casas prontas, lá se casaram. Primeiro um, depois o outro, e foram viver com as suas esposas para as suas novas casas. Estavam muito felizes, passaram uns dias, uns tempos até. Uma noite o vento começou a soprar. E a chuva começou a cair. E as águas do rio começaram a balouçar. Inicialmente era com muita calma, mas de repente o vento começou a soprar mais forte. E as águas, a chuva a cair muito mais forte. E as águas do rio mais fortes ainda. Pois é, e as águas começaram a entrar dentro da casa. Qual casa? A casa que foi feita na areia? Exatamente. As águas começaram a entrar dentro da casa que foi feita de areia. Bem, eles começaram a ficar tão preocupados mesmo. E a chuva continuava a cair. E o vento a soprar. E as águas do rio entravam dentro da casa. E a casa ficou inundada de água. E as paredes começaram a rachar e a partir. A esposa deste amigo começou a ficar muito, muito assustada. E ela disse ao marido: vamos para a casa do nosso amigo, construiu a casa na rocha. De certeza que lá a água não faz tantos estragos. E sabem o que aconteceu? Mal eles saíram da sua casa, o que aconteceu à casa? Isso mesmo, a casa caiu. Eles ficaram muito tristes. E agora, o que vocês acham que aconteceu à casa do outro amigo que construiu a casa na rocha? Caiu? Não. Porquê? Porque a rocha é o quê? Dura, é muito rija e a casa estava muito bem segura. O vento soprou, o vento. A chuva caiu e as águas do rio tocavam nas rochas. Mas a casa não caiu. Esta história é muito importante. Porquê? Ela ensina-nos alguma coisa de muito especial. O que é que esta história nos ensina? Todos aqueles... Posso acabar a história? Posso? Esta história ensina-nos que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que ouvem aquilo que Jesus quer fazer por nós e não obedecem, como é que são? Como o homem que fez a casa na areia. Não são cuidadosos. Mas todos aqueles que ouvirem o que Deus quer e obedecerem àquilo que Deus quer e que é melhor para nós, vão ser o quê? Inteligentes, muito prudentes e sábios, como o homem construiu a casa na rocha. Portanto, vamos orar a Jesus todos os dias para que nos ajude a ser muito obedientes a Ele. Está bem? Um bom sábado.
Peço a todos os que têm Bíblia que a possam abrir no Salmo 35, versículo 18. Salmo 35, versículo 18. E diz o seguinte: Então eu te agradecerei em público, eu te louvarei no meio da multidão. Neste momento, quero saudar a cada um de vós, especialmente, agradecer a vossa presença esta manhã aqui na Casa do Senhor, neste dia em que, em Portugal e um pouco por todo o mundo, celebramos o Dia da Educação Adventista. Antes de passar propriamente à partilha da mensagem que chegou até nós, vinda do Departamento da Educação a nível nacional, eu quero saudar também aqueles que nos seguem através da internet em todos os cantos do mundo. Temos tido a bênção de ter realmente pessoas que acompanham cada serviço de sábado em várias partes do nosso planeta e saudar também aqueles que aqui estão comigo no púlpito em representação de várias partes, digamos assim, da educação adventista e também da Igreja à qual pertence a nossa escola e que aqui hoje nos acolhe. Antes de mais, os representantes dos pais e encarregados de educação da nossa escola, o Departamental de Família, que também tem parte ativa na questão da educação, visto que a educação não é só escolar, também é familiar, e a professora em representação de todo o pessoal docente e não docente da nossa escola, que também aqui está esta manhã. Faltam aqui duas pessoas, que é a Departamental do Ministério da Criança, que devia estar aqui, mas não está, porque tem outras funções que a obrigam a partilhar a dar-nos a sua colaboração a outro nível, está representado, eu sei, e também outra pessoa que devia estar aqui, que é a diretora pedagógica, mas que eu acredito que prefere estar onde está, do que estar aqui perante esta Assembleia neste momento. E, finalmente, temos os representantes dos alunos também, do Sistema Educativo Adventista, na minha pessoa, por incrível que vos pareça, mas é verdade, neste momento já sou oficialmente aluno do programa de doutoramento de Andrews e, portanto, acabo por ser também representante da educação adventista a um outro nível e que não estava planeado. Bom, o texto que lemos há pouco diz-nos que devemos louvar ao Senhor na grande congregação. Louvar ao Senhor entre muitíssimo povo. Celebrá-lo. E neste momento, efetivamente, nós estamos aqui com uma razão muito importante para podermos celebrar ao Senhor. É que o Senhor realmente é bom para nós. O Senhor verdadeiramente é misericordioso. E o Senhor, na sua infinita sabedoria e amor pelo ser humano, concebeu um plano, uma estrutura na qual homens e mulheres de todas as idades pudessem crescer, desenvolver-se, adquirir conhecimentos e poderem assim tornarem-se homens e mulheres úteis à sociedade e também ao Deus que nos criou. Diz-nos a mensagem do Departamental da Educação a nível nacional que o povo do Advento celebra cada ano o Dia Mundial da Educação Adventista. Em todas as congregações, os adventistas do sétimo dia louvam ao Senhor em agradecimento e em súplica pela sua orientação na educação das crianças e dos jovens, dos lares, das igrejas e das escolas. Mesmo vivendo perante um cenário aparentemente desfavorável, caracterizado pela crise social, económica, financeira, pela ausência de valores ou a adoção de outros valores que não são os divinos e expressos nas Sagradas Escrituras, há razões mais do que suficientes para celebrar Cristo e ao modelo educativo por ele deixado ao seu povo remanescente. Sim, podemos dizer que há motivos para celebrar a importância da educação adventista, que pode e deve marcar a diferença na conjuntura atual. Celebrar a rica e centenária história do sistema educativo adventista. Celebrar a oportunidade que 1.673.828 alunos têm de diariamente ser ensinados do Senhor nas 7.804 escolas adventistas espalhadas por todo o mundo.
Celebrar com regozijo o trabalho efetuado nas nossas instituições de ensino pelos 84.997 professores. Celebrar a nossa identidade, a nossa missão de educar para a eternidade. Em Portugal, este tem sido igualmente um dia de celebração, de reconhecimento, de compromisso pela existência e trabalho das escolas adventistas, que no presente ano letivo educam para a eternidade 377 crianças e jovens. Que oportunidade Deus nos tem dado de que no nosso país possamos propiciar uma educação adventista aos filhos da Igreja, como uma extensão da educação recebida no lar e na própria Igreja. Que oportunidade Deus nos tem dado de permitirmos que tantas outras crianças de lares não adventistas tomem contacto com os princípios e os santos valores das Sagradas Escrituras. Mas, infelizmente, nem todas as crianças das nossas igrejas, ou da nossa sociedade mais ainda, têm o privilégio de contar com uma escola adventista perto da sua área de residência. Apesar dessa lacuna, saibamos louvar e celebrar a Cristo pelas estratégias que nos lares e na igreja são e têm sido tomadas para que estas crianças possam crescer e se possam desenvolver segundo os princípios e as orientações divinas. A reflexão espiritual que nos é proposta esta manhã está intimamente relacionada com o mote para o ano de 2012 a nível nacional, que está no plano estratégico da União Portuguesa dos Adventistas, 7º dia deste último quinquénio, e que é celebrar. E o que é que podemos nós celebrar? Celebrar a identidade da educação adventista, celebrar a sua história, celebrar a missão que Deus nos confiou de educarmos para o mundo vindouro, os nossos filhos, as crianças, os jovens das nossas igrejas e das nossas escolas. Como nos sentimos ao confiar os nossos filhos, crianças e jovens, o dia todo, 5 dias da semana, a não crentes, a educadores incrédulos, agnósticos, ateus ou adeptos da filosofia de vida ou de crenças espiritualistas que não têm nada a ver com a revelação divina? Certamente que o fazemos ou o faríamos com desconfiança e cautelosa precaução. Mas, se temos perto da nossa área de residência uma escola adventista, por que não apostar e investir nessa instituição educativa? A mesma não nos merece total confiança académica ou não vai ao encontro do status social e económico que buscamos ou conquistamos? Talvez seja mesmo por falta de recursos económicos, em alguns casos. Mas sejam quais forem os motivos, é bem possível que os mesmos revelem a nossa condição e posição face à educação adventista, desligados, desconhecedores, descomprometidos ou então, pior ainda, despidos de visão. Se um colega de trabalho, amigo ou familiar nos perguntar o que pensa a nossa igreja sobre a educação, qual a sua filosofia educacional ou por que razão investe em estabelecimentos de ensino espalhados por todo o mundo, o que lhe diríamos? Sim, é importante que nos envolvamos. Vale a pena conhecer, acreditar, apostar, viver, experimentar, recomendar e eu diria mais, vale a pena dar o melhor aos nossos filhos. Por 2 razões. Primeira, porque os amamos e queremos o melhor para eles. Segunda, porque eles merecem e precisam dessa educação. Mas muito legitimamente se interrogam sobre o futuro deste mesmo sistema educativo. O futuro a Deus pertence e está nas suas mãos. Mesmo reconhecendo este presente e futuro extremamente desafiantes e incertos, uma experiente e dedicada equipa em cada um dos estabelecimentos de ensino da rede escolar adventista do 7º dia em Portugal trabalha diariamente, buscando a orientação divina e tornando cada um destes lugares, lugares de conhecimento, missão, testemunho, evangelismo e serviço. Procurando dotar a sociedade e a comunidade nacional de crentes de uma visão ampla e atual do movimento educativo da Igreja, com enorme satisfação que levamos ao conhecimento, que levamos até eles a sabedoria escolar, mas também aquilo que neste momento constitui o mote e a realidade nas escolas adventistas em Portugal,
construir juntos, construir o eu, o outro e o mundo. As linhas gerais que orientarão, nos próximos anos letivos, até 2015, todo o processo educativo local, um processo de ensino e aprendizagem constantes, onde os alunos, mas também os professores e os empregados das nossas instituições de ensino são chamados a trabalhar em equipa e a aprenderem em conjunto. Ao pensarmos num texto ou episódio bíblico de referência para a nossa reflexão desta manhã de sábado, eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre um homem que verdadeiramente foi chamado a construir em tempos difíceis, em tempos extremamente desafiantes, em que tudo apontava para a falta de lógica, a falta de razão de querer ir avante. Porque aqueles que eram os mais interessados não mostravam, afinal, grande interesse ou grande apreço por aquilo que lhe estava a ser permitido. No entanto, aquele homem, com uma visão extraordinária de presente e, sobretudo, de futuro, decidiu avançar em nome do Senhor, avançar pela fé e fazer aquilo que era o que lhe competia como homem escolhido de Deus para um momento especial da história. Estou-me a referir a Neemias e gostaria de vos convidar a que pudéssemos ir até ao relato desse livro bíblico, o livro de Neemias. Neemias foi realmente um grande líder na história do povo de Deus. Estamos a falar de alguém que viveu há muitos séculos atrás, viveu no período do grande Império Persa, portanto já lá vão muitos séculos. O Império Persa, hoje em dia, corresponde mais ou menos a um país bastante conhecido das notícias, que é o Irão. Pérsia era o antigo nome deste país. E na altura em que este país era um grande império, Neemias foi chamado a reconstruir Jerusalém. E uma comentadora bíblica do nome Ellen White, num livro Patriarcas e Profetas, falando acerca desse homem a dada altura, disse: Neemias, um dos exilados hebreus, ocupava uma posição de influência e honra na corte persa. Como copeiro do rei, era ele admitido livremente à presença real. Devo-vos dizer que este era um privilégio que muito poucos tinham, de poder comparecer livremente à presença real no Império Persa. Em virtude da sua posição e graças às suas habilidades e fidelidade, ele se tornara amigo e conselheiro do rei. Meus prezados irmãos, devo dizer de passagem que para que alguém atinja este estatuto social e político, é preciso que seja uma pessoa dotada das melhores características pessoais, uma pessoa de conhecimentos acima do comum. E tudo isso é obra da educação, seja a nível da família, a nível do lar, seja a nível da própria instituição escolar. Diz-nos essa comentadora que Neemias fielmente fez confissão dos seus pecados e dos pecados do seu povo. Ele suplicou que Deus sustentasse a causa de Israel, restaurasse a sua coragem e força e os ajudasse a reconstruir os lugares devastados do território de Judá, na atual Palestina. Portanto, vemos aqui que, para além das suas características pessoais, do caráter que desenvolveu, para além das suas aptidões escolares, Neemias também era alguém dotado de espiritualidade. E a espiritualidade aprende-se por 3 vias principais. Antes de mais, através da família, do ministério da família. A família pode ser um excelente instrumento nas mãos de Deus para a educação espiritual dos seus mais novos. E o que é interessante é que, neste particular, quando nós ensinamos os mais novos a terem uma espiritualidade sadia e desenvolvida, nós próprios aprendemos também com eles a sermos mais fortes espiritualmente. Em segundo lugar, vem a Igreja. A Igreja como um complemento de espiritualidade e desenvolvimento de capacidades. E temos hoje aqui um exemplo muito claro acerca disto. Aqueles que, como eu,
não tiveram o privilégio de nascer ou de crescer dentro de uma igreja como a Igreja Adventista ou outras igrejas congêneres, têm muitas vezes dificuldade em estar perante o público, porque não aprenderam isso. Não se habituaram a essa realidade. Mas aqueles que têm o privilégio, como estes mais pequeninos que tiveram há pouco aqui a cantar, eles desenvolvem essa vontade que um dia vai ser importante para as suas atividades sociais, entre outras, e talvez, em alguns casos, até mesmo profissionais. Finalmente, o último veículo, por ordem cronológica, no desenvolvimento espiritual e de valores das crianças, é a escola que eles frequentam. Se for uma escola que adota valores, que defende princípios e que permite o desenvolvimento e o ensino de princípios espirituais, certamente que a escola também tem um papel importante a desempenhar. Neemias foi um homem que pôde beneficiar de tudo isto. Não conheceu a igreja como a realidade que nós conhecemos hoje em dia. Naquele tempo não havia igreja, mas havia a congregação dos crentes. E ele foi um homem que desenvolveu a sua fé. Teve uma família que também o pôde encaminhar nos caminhos de Deus. E também pôde aprender nas escolas do seu tempo a respeitar e a servir o Senhor Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. E por isso, Neemias desenvolveu capacidades que lhe permitiram estar ao mais alto nível da sociedade do seu tempo, extremamente próximo e merecedor da confiança do rei dos persas. Mas também aprendeu uma coisa que nós geralmente aprendemos nos círculos religiosos e espirituais, que é saber conhecer as pessoas e a podermos lidar com elas. E diz-nos que Neemias esperou 4 meses por uma oportunidade favorável de apresentar o seu pedido ao rei. O que demonstra que era uma pessoa paciente, uma pessoa que sabia esperar e que sabia confiar que no momento certo poderia fazer o pedido certo para que o plano de Deus se pudesse desenvolver. E diz-nos também que Neemias não considerou cumprido o seu dever depois de haver pranteado e chorado e orado perante o Senhor. Não orou somente, ele trabalhou misturando a petição com o esforço. Orou pedindo a Deus que o ajudasse a que a sua cidade pudesse ser reconstruída. E depois disponibilizou-se para poder estar ativo na reconstrução da cidade santa. Meus prezados irmãos, que exemplo temos nós aqui de alguém que não apenas deseja, mas que se implica pessoalmente para que aquilo que ele deseja e que sabe que é a vontade do Senhor se possa tornar uma realidade. Nós hoje estamos aqui num local onde nos podemos reunir, mais ou menos de modo confortável, mas quanto esforço, quantos anos de sonho foram necessários para que isto se tornasse uma realidade onde nós agora estamos e da qual nós podemos beneficiar. Sem dúvida que é com o esforço pessoal de cada um que os sonhos se podem tornar realidade e que aquilo que aprendemos nas escolas pode ser posto em prática e contribuir para que as coisas se desenvolvam, para que nós possamos beneficiar daquilo que depois podemos ter ao nosso dispor. Disse-vos há pouco, para poderem ir até ao livro de Neemias, gostaria que localizasse o capítulo 2 e gostaria que pudéssemos ler 3 versículos. No capítulo 2 do livro de Neemias, estamos, portanto, na parte histórica do Antigo Testamento na Bíblia, capítulo 2 de Neemias, no versículo 17, diz assim: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. O versículo 17 diz-nos que Neemias olhou para a realidade como ela era. Ele não imaginou uma realidade diferente. Ele não olhou com óculos que distorcem as coisas como elas são.
Ele olhou e viu como as coisas estavam. E como viu que as coisas não estavam bem, ele partilhou com outros o seu desejo de que elas pudessem mudar. O seu desejo de que a realidade pudesse ser diferente. Para que, em conjunto, como equipa, se pudessem esforçar, se pudessem implicar numa ação que pudesse transformar essa realidade naquilo que eles desejavam que fosse e naquilo que eles sabiam que era a vontade de Deus. Versículo 18 diz-nos: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Como também as palavras do rei que ele me tinha dito. E então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Diz-nos este versículo que Neemias, ao partilhar com os outros aquilo que era a sua perspectiva da realidade que os cercava, conseguiu motivar os outros para se juntarem a ele, para mudarem essa realidade, para que ela fosse melhor do que aquilo que era naquele momento. E o resultado foi que em equipe eles puderam realmente fazer algo de extraordinário. E o versículo 20 diz: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça nem memória em Jerusalém. O versículo 20 diz-nos que aquele que pode ser a nossa força verdadeiramente é o Deus dos céus. Só Ele nos pode fazer prosperar. Aqueles que estão particularmente empenhados na obra educativa sabem quantas dificuldades nós temos que enfrentar. O Ministério da Educação, e não estou a falar da instituição estatal, estou a falar do trabalho da educação, é um trabalho extraordinário. É um daqueles poucos trabalhos em que nós podemos ver os resultados durante muito tempo no futuro. Quando nós trabalhamos noutro tipo de atividades laborais, nós cumprimos as coisas que temos a cumprir e o tempo passa e nós olhamos para trás e dizemos apenas que trabalhamos durante um X de tempo. Ou que contribuímos, grosso modo, para qualquer coisa, para uma empresa se desenvolver, por exemplo, para um grande negócio se concretizar, ou simplesmente, e quantas vezes, apenas para manter o sustento da família. Mas quando nós trabalhamos na educação, as coisas mudam significativamente. Porque quando trabalhamos na educação e quando nos empenhamos realmente para fazer o melhor que podemos e sabemos naquilo que está ao nosso alcance, nós vemos os frutos do nosso trabalho prolongarem-se no tempo. Eu já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas ligadas à educação, já na reforma, e essas pessoas às vezes falam com orgulho, mas um orgulho positivo, dos alunos que encontram e que partilham com elas aquilo em que se tornaram. Homens e mulheres cultos, instruídos, úteis à sociedade, homens e mulheres de sucesso, que muitas vezes aprenderam a dar os primeiros passos na vida escolar com essas pessoas com quem eu falo às vezes. E essas pessoas, quando olham para esses jovens, o que elas dizem, cheias de orgulho, é que elas ajudaram, elas contribuíram para a vida de sucesso desses alunos que um dia, há muitos anos atrás, foram educados ou foram instruídos por elas. Por isso eu digo que o Ministério, a obra, o trabalho da educação é um trabalho que não se pode comparar a nenhum outro. É um trabalho que verdadeiramente dá frutos e frutos que perduram. É um trabalho que pode mudar a sociedade humana, que verdadeiramente pode tornar esta região, pode ajudar a tornar o país algo muito melhor do que aquilo que ele é, pelo menos nessas pessoas, na vida dessas pessoas que têm acesso à educação como ela realmente deve ser. Não apenas um projeto político ou social, mas um projeto de construção do ser humano, um projeto integral de vida, de ser e de viver. Meus prezados irmãos, amigos, visitas, esta manhã eu quero felicitar a cada um de vós. Quero felicitar, antes de mais, os membros desta igreja, porque é uma das poucas igrejas em Portugal que tem uma escola.
E creio que esta comunidade está de parabéns, porque pode ter uma escola que forma seres humanos para a sociedade, para o futuro, e tenta também formá-los para a eternidade, que no fundo é o mais importante. Quero felicitar cada pai, cada mãe, cada encarregado de educação aqui presente esta manhã, porque aproveitam a oportunidade que têm de poder ter os vossos filhos numa escola que certamente não é a melhor equipada do país, mas é uma das melhores em termos de ambiente. É uma das melhores em termos de transmissão de valores e de princípios, que verdadeiramente podem fazer os vossos entes mais queridos pessoas verdadeiramente dignas de serem chamados de cidadãos na sociedade em que vivemos. Quero felicitar também alguns que são antigos alunos desta escola, e há pouco não referi, mas é verdade, também temos aqui uma representante dos antigos alunos da escola, que a experiência que viveram possa encher-vos de alegria e possa, no coração de cada um de vós, motivar-vos para celebrarem o amor de Deus que se manifesta através do privilégio que é dado aos mais novos de poderem frequentar uma escola que sabe porque é que existe, que sabe qual é o seu trabalho e que está empenhada, apesar de todas as dificuldades que tem, empenhada em dar a melhor educação possível aos vossos mais queridos. Que o Senhor seja louvado por isso, e um muito obrigado a cada um de vós pela colaboração que tem dado a este projeto educativo que se desenvolve aqui nesta escola do Funchal. Para terminarmos o culto desta manhã, gostaria de convidar todos a cantarmos as estrofes do hino 457. 4, 5, 7. Damos-te graças, bom Pai, pela educação cristã. Damos-te graças, bom Pai, porque deste o privilégio a muitos dos que aqui estão de poderem ter participado como alunos
na Escola Adventista na Madeira. Há muitos também que podem ter os seus entes mais queridos a desfrutar da educação cristã através da nossa escola. Ó Santo Pai, pedimos-te, Senhor, que esta obra não possa ser afetada pelo teu inimigo. Que esta obra, Senhor, possa prosperar, possa crescer, fortificar-se, possa tornar-se cada vez mais importante, Senhor, abrangendo cada vez mais famílias, para que os seus mais queridos possam desfrutar do melhor ensino escolar, mas também do ambiente familiar que aqui é propiciado. Possam beneficiar de um ambiente seguro, onde os valores e os princípios cristãos são apresentados e em que cada família, através deste Ministério de Educação, pode ser abençoada por Ti, bom Pai. Pedimos-te, Senhor, que possas verdadeiramente abençoar cada família. Neste tempo de crise, de dificuldades, a Tua proteção, Senhor, e a prosperidade que podes dar aos Teus possa ser partilhada com cada família que tem os seus filhos no nosso sistema educativo. Que através disso eles possam compreender o modo como estás abençoando, como estás a manifestar o Teu amor, e que também eles um dia, Santo Pai, possam ser participantes da glória eterna no Teu reino. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradecia que saíssem em silêncio, por favor. Agradecia que saíssem em silêncio, por favor. Bom sábado a todos.